Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma aula, mais um encontro da gente aqui, Biologia 2 com o professor Carlinhos Pitu. Hoje a gente vai trabalhar uma aula mais diferenciada das aulas que a gente vem trabalhando anteriormente. A gente vem trabalhando conteúdos e graças a Deus a gente já deu uma evoluída bastante com relação ao andamento dos nossos próximos assuntos, certo? Então assim, eu estou trazendo aqui para vocês uma correção da atividade do filo cordata, certo? Lembrando que ainda existem as próximas correções dos demais grupos, né? Peixes, anfíbios, aves, répteis, e dar continuidade à parte de mamíferos. Beleza, então hoje a gente vai trazer uma atividade, uma aula diferenciada, porque hoje nós vamos trabalhar a correção do exercício das páginas 36 e 37, que fala dos cordados, do filo cordata. Perfeito? Ok, então, sem perder tempo, vamos lá trabalhar essas questões. Vocês vão analisando aí, certo? Vão olhando as questões, a gente vai fazer a leitura, vai explicar parte por parte. Então, são poucas questões, são 6 questões, não vai cansar muito vocês não, então vamos trabalhando lá. Para a gente concluir logo essa aula, beleza? Primeira questão, ela diz o seguinte, da UFPA: os cordados, apesar de totalizarem apenas 5% das espécies do reino animal, né, a gente acha geralmente que pela questão da complexidade e da evolução desses animais, a gente acha que é uma extensa, uma grande quantidade, mas na realidade não é, só representa 5% do reino animal. São extremamente familiares a nós, os peixes, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos, inclusive a própria espécie humana, pertence ao filo cordata. Sobre os animais cordados, cite e caracterize as estruturas exclusivas desses animais, considerando as que estão presentes nos primeiros estágios do seu desenvolvimento. Perfeito. Como eu falei para vocês anteriormente, esse conteúdo ele é bastante agradável, certo? Não tem muita coisa, a gente pode trabalhar, são características bem simples, bem específicas, que não tem como a gente não fazer essa não é nem a decoreba, não há aprendizagem necessária. Então vamos lá. Quais são essas características? A gente já sabe que para um animal qualquer, você pegar qualquer animal e você dizer que esse animal pertence ao filo cordata, ou que ele é um cordado, ele tem que ter 4 características básicas. Quem são essas 4 características básicas? Pessoal, em algum momento da fase embrionária de qualquer animal considerado cordato, ele tem que ter essas 4 características. Quais são? Ele tem que ter a presença de uma cauda pós-anal. Eu já falei anteriormente na aula passada. E a gente teve essa cauda? Teve, mas através de um mecanismo de morte celular programada, chamado de apoptose, quando a gente estava na barriga da nossa mãe, né? Essas membranas entre os dedos e essa cauda que tinha pós-anal, ela desapareceu. Então tem que ter uma cauda pós-anal, não precisa ser nessa sequência. Tem que ter essa cauda pós-anal, tem que ter fendas branquiais. O que seriam essas fendas branquiais? O que tem nos peixes. A gente tinha também, certo? Um réptil tinha, um anfíbio tinha, certo? Um urocordado tinha, um craniato tinha, um cefalocordato, enfim, todos tínhamos, perfeito? Na realidade são brânquias e essas brânquias desapareceram. Uma terceira característica nada mais é do que um tubo nervoso oco-dorsal, certo? Ou pode ser chamado de tubo neural. Esse tubo, na realidade, ele vai dar origem ao sistema nervoso desses animais. E o principal, né, que quando a gente já fala, já lembra logo do filo, que é a presença de notocorda, que é uma espécie de uma haste de sustentação que será substituída por uma coluna vertebral. Perfeito? São essas 4 características bem simples e está aqui a resposta para vocês. Ó. Tubo nervoso dorsal, notocorda, fendas faríngeas e cauda muscular pós-anal. O tubo nervoso dorsal deriva da ectoderme e dá origem ao encéfalo e à medula espinal. Em sua região anterior, as vesículas dão origem ao encéfalo. A notocorda realiza a sustentação do corpo e pode ser substituída pela coluna vertebral.
As fendas faríngeas estão localizadas na faringe, região anterior do tubo respiratório, e podem permanecer durante a fase adulta, como em protocordados e peixes, ou então desaparecer como nas aves e mamíferos. A cauda muscular pós-anal é um alongamento do corpo e pode permanecer ou desaparecer nos adultos. Não necessariamente você precisa ter a mesma resposta dessa, mas contanto que tem essas 4 características. Primeira questão, acertou quem colocou isso aí. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: o filo cordata pode ser dividido em 3 subfilos. Urocordata, que são os tunicados ou os tunicatas, os cefalocordatas e os craniatas, que antigamente eram chamados de vertebrados, porque achavam que todos tinham vértebras, mas na realidade a gente sabe que nem todos têm vértebras. Existem exceções. Porque os representantes dos 2 primeiros filos são denominados protocordados e o que os diferencia dos craniados? Perfeito. Então, no próprio filo cordato, a gente tem uma espécie de uma divisão. Nós temos de um lado os protocordados, certo? E dos outros, aqueles que, como se diz, como se fosse cordado verdadeiro, enfim, que são os craniatos. Perfeito? Os protocordados são aqueles que não apresentam, antigamente dizia que era vértebra, mas na realidade não é. É crânio. Então, os protocordados são aqueles que não apresentam crânio. E os craniatos são aqueles que apresentam crânio. Por que a gente não pode dizer que apresentam vértebras? Porque existem as exceções. Perfeito, pessoal? Bem simples. Então, essa nomenclatura está relacionada ao fato de que os representantes dos 2 primeiros subfilos não apresentam crânio nem vértebras. Ok? Vamos para a terceira questão. No ambiente marinho, as assídeas, para quem não lembra, a assídia é um urocordado. É um animal que vai ser filtrador, que ele é facilmente confundido com porífero, até mesmo pela questão da morfologia, enfim, a questão vai estar falando aqui. No ambiente marinho, as assídeas podem ser facilmente confundidas com os poríferos em virtude da semelhança de suas estruturas corporais. Isso pode ser observado nas imagens a seguir, em que A é uma esponja e B vai ser uma assídia. Aqui nós temos uma esponja em A e aqui nós temos uma assídia, que foi aquele que eu falei. Observem a semelhança, pessoal. A morfologia. Essa morfologia está mais relacionada à questão de presença de estruturas que servem para entrar e sair. Aqui do mesmo jeito. São espécies de sifões. Quais as principais características anatômicas e fisiológicas que diferenciam esses 2 organismos e a qual filo pertence? Primeiro, no caso dos poríferos, certo? No caso desses poríferos, a gente sabe que eles são animais que são invertebrados, certo? Já nesse caso aqui, são animais que são cordados, que já tá mais, a gente já lembra logo do que? De vertebrados, mas cuidado para não confundir. Então, aqui no caso dos poríferos, eles possuem células específicas dele. Ele detalha tanto os poríferos como as assídeas, que são protocordados, eles são animais que realizam filtração. E que filtração seria essa daí? A presença de uma entrada e uma saída, 2 sifões, um que entra e outro que sai. Então, possuem o mecanismo de alimentação através da filtração. Perfeito? Detalhe. Os poríferos, eles são animais, como eu falei para vocês, que têm células específicas, que são chamadas coanócitos. E esses protocordados, as assídeas, ele possuem o corpo formado por uma espécie de um carboidrato, um polissacarídeo bem parecido com a celulose, que é a chamada tunicina. Por isso que eles têm esse nome, não só pela aquela questão da representação do corpo que parece uma túnica, mas por conta desse polissacarídeo. Perfeito? Então tá aí a diferença desses 2 organismos. Trazendo aqui a resposta para vocês, a resposta do nosso material, diz o seguinte: os poríferos são animais filtradores e simples, pois não têm tecidos, esqueci de falar, não têm tecidos verdadeiros. Apresentam como célula principal os coanócitos, responsáveis pela digestão intracelular dos alimentos. As assídeas também são animais filtradores, porém apresentam cordão nervoso, cauda muscular pós-anal e fendas branquiais em suas larvas. Os poríferos pertencem ao filo porífera e as assídeas ao filo cordatas. Então são 2 filos completamente diferentes.
Perfeito, pessoal. Quem colocou mais ou menos parecido com isso aí, acertou. Quarta questão, que é uma questão da UFPB. Geralmente essas questões elas vêm com as alternativas para você analisar aí, certo? E dizer a quantidade de alternativas corretas. É como se fosse uma espécie de um verdadeiro falso modificado. Então vamos lá. Segundo alguns sistemas de classificação, o filocordata está subdividido em 3 subfilos, já falamos: urocordato, cefalocordato e craniata. Acerca do filocordata e de seus subfilos, estão corretas as afirmativas. Então vamos lá para a primeira afirmativa. Urocordatos possuem, vamos aqui, ó. Os urocordatos possuem tubo nervoso, molha aqui, uma canetinha, perfeito. Os urocordatos possuem tubo nervoso dorsal e notocorda apenas em fase larval. Perfeito. Ok, pessoal? A diferença dos urocordados para os cefalocordados é justamente essa questão de que da questão dessa notocorda, que você vai encontrar essa notocorda só na fase larval, na larva do indivíduo. E não encontra a notocorda desde o crânio. Já no cefalocordados você vai encontrar essa notocordazinha desde o crânio, perfeito? Então a primeira vai estar correta. Segunda aqui, ó. Os craniatas possuem representantes, protostômios, pessoal, pelo amor de Deus, cuidado para não confundir. A partir dos equinodermos, que é o último filho estudado lá dos invertebrados, a gente já começa com os animais que são deuterostômios. O que seriam esses animais deuterostômicos, galera? São aqueles animais em que você tem um intestino primitivo e tem uma aberturazinha desse intestino que vai ser chamada de blastóporo. Quando o blastóporo dá origem à boca, esses animais eles são chamados de deuterostômios. Perfeito? Então tá aqui, ó. Desculpa, ao ânus. Perfeito? Então tá aqui, ó. Craniatos possuem representantes protostômicos? Não, de maneira nenhuma. Perfeito? 3. Craniatas são todos triblásticos e dotados de uma coluna vertebral. Ó, galerinha, coluna vertebral. Os craniatas, eles são divididos em 2 grupos, né, que são os mandibulados e os não mandibulados. Só que eles eram chamados de vertebrados anteriormente, como a gente já falou. Hoje eles não são mais, por conta de exceções, de indivíduos, né, de espécies que não possuem essas vértebras. Então está errado aqui. Perfeito? 4. Cordatas apresentam durante o desenvolvimento embrionário tubo nervoso dorsal e fendas branquiais. Perfeito. Além do mais, nós temos a notocorda e a cauda pós-anal. Tá perfeito aqui, ó. 4, você assinala, marca. Vamos para o 5 aqui, ó. Cefalocordados, é o segundo grupinho que a gente estudou, são deuterostômios e, quando adultos, possuem notocordas. Perfeito, perfeito. Acertou quem marcou A1, A4 e A5. Beleza? E note que a gente está aqui destacando a parte que está errada aqui. Vamos continuar? Quinta questão. Sobre os animais classificados, assinale o que for correto. Vamos aqui. Primeiro, o corpo dos urocordados é revestido por um envoltório espesso denominado de túnica, que apresenta os sifões exalante e exalante. A gente comentou isso lá na comparação com os poríferos. Tá perfeito. Correto. Marca aqui o 1. O 2. Os cefalocordados, conhecidos como anfioxos, são animais marinhos que filtram partículas de alimentos. Perfeito. Eles são filtradores, certo? Eles são filtradores. Correto. Marcou 2, correto também. 4. Os vertebrados apresentam esqueleto interno. Cuidado para você não confundir com os artrópodes. Os artrópodes possuem um esqueleto externo, certo? Só que é uma espécie de enfim, certo? Não é como as vértebras que a gente percebe nesses indivíduos cordados. Então, os vertebrados apresentam um esqueleto interno bem desenvolvido e de origem mesodérmica. Perfeito também. Até agora as 3 estão corretas. 8. As mandíbulas estão presentes. Mandíbulas, nessa parte, estão presentes em todos os cordados. Por isso, não é inovação surgida durante a história evolutiva dos vertebrados. Pessoal, a gente comentou que existem 2 divisões. A divisão dos craniatos
eles podem ser os agnatos e os gnatostomatos, que são os que têm mandíbula. Então, nós temos animais que não possuem mandíbula. Não marca essa daqui. 16. Os anexos embrionários de répteis, de aves e mamíferos são o saco vitelínico, o âmnio e o alantoide e o córeo. Perfeito, galera. Apesar de ficar algo a desejar, porque a gente não trabalhou ainda a parte de anexos embrionários. Mas está correto aqui, ó. Só temos a 8, questão 8, que vai estar errada. Beleza, pessoal? Sexta e última questão. O surgimento da mandíbula foi uma importante novidade evolutiva dos craniatos. Os cordados sem mandíbulas, ó, já comentando naquela quinta questão passada, denominados agnatos, como as lampreias, né, Lara? Ficam restritos à filtração, ao ectoparasitismo ou à captura de pequenos animais. Vamos aqui o que é que diz a letra A? Diz assim, ó. Qual é a vantagem na aquisição de mandíbulas pelos peixes ósseos e cartilaginosos? Pessoal, é simples, é até questão de lógica. Se ele tem mandíbula, permite a mastigação. Se tem uma estrutura para capturar presa, para prender, para fazer essa mastigação, logicamente ele vai poder se alimentar de alimentos bem mais complexos. Então essa é a vantagem, tá entendendo? Letra B, o que é que diz? Letra B diz assim, ó. Qual a importância do processo de filtração para os agnatos? Pessoal, por mais que seja uma espécie de uma desvantagem com relação a você ter mandíbula, só que aqui é graças ao processo de filtração que esses animais eles podem ter o alimento necessário, certo? Para realizar suas funções vitais. Então a importância é justamente isso, porque dá uma nutrição satisfatória para esses animais, entendeu? Perfeito? Então tá aqui, ó, letra A, ó. A mandíbula propiciou mais facilidade na captura de presas, ampliando assim a variedade e a possibilidade de alimentação. Já na letra B, diz assim: como não apresentam mandíbulas para agarrar a presa ou despedaçá-la para a ingestão, o processo de filtração possibilita uma alimentação satisfatória para a sobrevivência, ainda que limite o animal ao ectoparasitismo ou à sucção de fluidos. Pessoal, é só isso. No momento, para não cansar vocês demais, vocês estão sobrecarregados, enfim, então não vou passar exercício para vocês, pelo contrário, né? A gente vai passar essa tarefinha para vocês fazerem em casa. O que seria? Só estudar o próximo conteúdo, que seria o quê? A parte dos mamíferos, pessoal. Não deixem de estudar páginas 57, 58 e 59. Então tá aqui o nosso sloganzinho, certo? Estudem em casa, minha gente. Estudem em casa. E a gente vai estar aqui. Perfeito? Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer sugestão, estamos aqui. Pode chegar no PV e falar diretamente com a gente. Até mais, pessoal. Um abraço. Beijo.